Ora, sejam muito bem-vindos ao Pod GLG e aqui nós vamos ter aqui um artista. Quem nos está a assistir pela rádio, sejam muito bem-vindos. Quem nos está a assistir pelo YouTube, olá também a vocês. E então o nosso artista de hoje é o Hélder Campo. Vou ver se não me engano no resto da entrevista. Por isso, quem não assistiu também a outra entrevista ao G-Dot, que é um cantor de hip-hop, assistam porque foi incrível essa entrevista, por isso aconselho toda a gente a ir ver essa entrevista, porque tanto no YouTube como também podem ouvir através do Spotify, que também está incrível, podem ir lá ver. E agora vamos então receber Hélder Campo, seja muito bem-vindo. Olá, bem-vindo aqui à rádio, aos ouvintes também aqui da rádio e de Matosinhos, e estas rádios online são ouvidas em todo o país, ou mesmo pelos nossos portugueses imigrantes, têm sempre acesso a estas plataformas online de música portuguesa, que pode ser aqui levada aos vários cantos do mundo, e terem sempre aqui alguma música portuguesa disponível. E então aqui na rádio online, muito boa tarde aqui a toda a gente. Vamos então falar um pouco sobre ti, e quero saber como é que foi, onde é que tu nasceste, onde é que tu és? Eu sou de Viana do Castelo, a minha cidade, uma cidade aqui perto, não é, de Matosinhos, e a gente de Viana normalmente vem muito aqui para esta zona do Porto, e nós lá também temos boas praias, mas às vezes também vimos aqui para estas praias do distrito de Porto, Póvoa, e Matosinhos, e mesmo procurámos aqui que é um grande centro, não é? Que é o grande centro do Norte. Eu sou de Viana, atualmente até estou a residir em Braga, que também é aqui perto, e é uma zona que, aqui mesmo Matosinhos, foi que eu já cheguei até a fazer o meu estágio, eu dei umas aulas de música aqui, já a contar aqui em off, aqui próximo, mesmo aqui próximo da rádio. E como é que foi essa experiência de ensinar as outras pessoas a cantar? Neste caso foi não foi a cantar, foi a tocar. Aquelas aulas de educação musical aos quintos e sextos. Sim, foi uma experiência que a gente tem que estar ali com os pequeninos, ensinar-lhes a tocar alguns instrumentos, xilofone, flauta, visel, é mais por aí. E sim, também cantavam várias músicas até também populares, ia buscar músicas mesmo, às vezes, de outros países, para eles terem aqui outras referências. E foi engraçado, foi a primeira vez que eu dei aulas, porque era um estágio de educação musical. Depois cheguei a dar também em outros anos, na altura, não vai há muito tempo, mas ainda cheguei a fazer algumas escolas. Atualmente já não estou a fazer esse trabalho, futuramente poderei vir a fazer novamente. E acabei por conhecer aqui um pouco mais da cidade, já conhecia, mas assim fiquei a conhecer um pouquinho mais aqui do centro de Matosinhos. Como é que foi a tua infância? Tive sempre um pouco ligado à música, aprendi a tocar alguns instrumentos, nomeadamente guitarra, na altura também cantava algumas coisas, mas foi mais aqui uma parte ligada à parte instrumental, e as crianças que gostam de música em Viana acabavam por ir para uma escola profissional ainda cedo, logo no sexto ano, no sétimo ano. E eu também fiz uma escola profissional de Viana do Castelo, tudo na vertente instrumental. Depois, mais tarde, na minha juventude, fiz a licenciatura em música, tudo instrumental, e só agora mais tarde é que eu comecei a querer produzir as minhas músicas e a pensar assim, isto aqui, agora faltava aqui alguma voz aqui em cima das músicas, até porque a música vocal acaba por ser mais divulgada, mais ouvida, mais passada nas rádios, as pessoas também procuram mais a música vocal, e mesmo a própria música pedia ali alguma coisa, e então, por que não irmos experimentar? E as primeiras músicas foram mesmo assim a experimentar, e tiveram aqui até uma evolução. Eu tive uma formação clássica, as primeiras músicas que eu queria compor pop era aqui um bocado de mistura, nem era bem o pop, nem era bem clássico, e vieram-se a aprimorar até chegarem ao ponto que estão hoje. E este ano lembrei-me então de fazer uma música mais com raízes minhotas aqui da minha região, e alguma coisa mais popular, mais que desse para dançar, que desse para levar aos nossos arraiais. E então chegámos aqui ao resultado da música Vamos para a Gandaia, lançada este mês.
E para quem não ouviu essa música, como é que é essa música? Ou seja, o que é que tu dizes que essa música significa e o que é que ela quer dizer na letra? O que é que as pessoas podem É uma ouvir? letra de festa, é uma letra de festa. Eu fiz várias baladas, não é? E que tem aqui uma temática de amor. Tenho aqui muitas vezes, não sempre, mas na maioria dos casos. E agora procurei uma temática de festa, uma temática, música animada, música que as pessoas pudessem ouvir e dançar, música que as pessoas pudessem levar para as festas, que eu pudesse passar também quando fizesse atuações ao vivo mais animadas. Claro que o músico que faz música baladas, por exemplo, pode chegar ao música pop, não é? Pode ter um concerto e fazer ali uma roupagem instrumental de uma versões mais animadas, dependendo do contexto. Eu também fazia isso. Ou seja, um concerto mais acústico fazia algo mais calminho, mas se tivesse um concerto de palco ou que puxasse mais, acabava-se por criar ali um balanço um bocado mais propício, não é? Para a atuação que se vai fazer. Claro que acabava por ter sempre alguma limitação, que quando se tem uma música de raiz já própria para determinadas situações, é mais fácil e acabar por abrir aqui o leque para diferentes tipos de atuações. Uhum. Vamos voltar agora um bocadinho atrás. Como é que tu eras na escola? Quais eram as disciplinas que mais gostavas e assim? Como é que tu Eu na eras? escola- Eras bem comportado, não? Bem comportado é muito relativo. Eu, para mim, era sempre muito bem comportado, mesmo quando os professores reclamavam. Eu era uma pessoa que, olha, gostava muito das disciplinas ligadas à parte da ciência, sempre gostei, e das artes, não é? Sempre gostei mais da parte das ciências e das artes, depois acabei por vir para as artes, apesar de ainda gostar muito das áreas das ciências, de ser um curioso em tudo que tem a ver com a ciência. Havia áreas que gostava menos, não é? Como por exemplo as economias e gestão e direito, e essas áreas são áreas que a nível do país gosto de acompanhar, mas a nível de trabalho acabam por não ser algo que eu tivesse tão ligado. E depois na escola cada vez mais começou a fazer sentido ir para uma escola de música, e daí ter ido para a Escola Profissional de Viana do Castelo. Aqui no Distrito de Porto também há, não é? Em Santo Tirso também há uma escola profissional. E as escolas que havia até eram em Mirandela, em Viana do Castelo, em Santo Tirso. Provavelmente agora há mais. Entretanto, abriu de seguida também uma em Lisboa, e é provável que já tenham aberto outras. Mas na minha no meu tempo eram as três que haviam, e eu tive a sorte e havia a de Espinho também, que também já é bastante antiga. E eu tive a sorte de ter ao pé de mim uma escola profissional de música, porque nem todos os jovens tinham, e às vezes ficavam muito longe, e nós recebíamos jovens mesmo de longe do país, porque não tinham nas cidades deles, não é? E acabei por ter aí esse benefício. As escolas de música iam sempre para a vertente clássica, mas depois da formação nós ficávamos autónomos até para fazer outros géneros musicais. E qual era o que tu mais gostavas? Na altura a gente queria tocar um instrumento e não ligava muito o género da música, estávamos muito ligados ali ao instrumento, queríamos era explorar, saber tocar. Nas aulas tocávamos uma coisa, às vezes ao fim de semana já íamos tendo as nossas atuações e tocávamos outras. E a gente nem pensava muito bem o que é que ia fazer dali para a frente, não é? E depois, só quase no final do curso, é que uma pessoa pensa assim, bem, e agora o que é que vamos fazer com isto? E é que começámos a explorar, e mesmo ainda hoje faço trabalhos diferentes. Vou ter agora em fevereiro uma atuação que só vou tocar, por exemplo, violino. Vai ser em Braga, num shopping, quem for de Braga é no Nova Arcada, às 19h30. Fica aí o convite. Convite para quem quiser. E já é outra vertente, isto só para dizer aqui que mesmo agora faço espetáculos bem diferenciados, não faço e só instrumental, se assim for pedido, e ficamos também com estas vertentes. Claro, cada vez mais um artista que faz músicas suas quer levar as suas músicas para o concerto, e cada vez mais abrir esse leque de músicas. Contudo, estes artistas estão a começar, emergentes, acabam por ter que misturar um bocado das dele e um bocado de músicas mais conhecidas, às vezes músicas mais tradicionais, outras vezes músicas de outros artistas, para poderem fazer um espetáculo
que seja agradável. Por exemplo, nós fomos ver um concerto de alguém que está agora a começar e fizer só música original, que o público conhece pouco todas as músicas, pode acabar por se ser tornar muito, aqui muito monótono. um bocado monótono. E então, Não saberem a letra também é um pouco... Também isso. E então ir buscar aqui um bocado de outras músicas vai ajudando, mas o objetivo é sempre ir divulgando as nossas músicas e a pouco termos músicas que vão começando a ficar mais conhecidas para fazermos o nosso repertório. Para quem não conhece o Hélder Campo, quem é o Hélder Campo? O Hélder Campo é isto, é um músico, um compositor, um amante aqui da parte artística. Faço isto já há muito tempo, como disse, vim de uma escola de música, vou fazendo esses trabalhos, já cheguei a dar estas aulas de música e o Hélder Campo tem sido um pouco destes trabalhos variados. Tenho publicado também, para quem tem este gosto de saber mais nas redes sociais, vou publicando algumas coisas, por onde passo, as novas músicas, às vezes alguns arranjos mesmo de outras músicas que vou fazendo, vou publicando. O Hélder Campo, isto é o meu nome mesmo, Sim, é o nome de família, é o nome, na altura o meu avô meteu metade da família Campo e outra metade de Campos, ninguém sabe exatamente porquê. Era para dividir a família. E eu fiquei na parte do Campo e agora até acaba por ser singular, não é o nome, e até acabou por dar algum jeito, não é, na parte artística, de poder ter um nome artístico ao fim, não é, que é um nome único, passa a ser um nome artístico, sem ter que criar outro. Então, acabou por me facilitar aqui a vida nesse ponto. Sim. Quem é que escreve as tuas músicas? És tu ou é outra pessoa? Eu tenho uma música que não foi escrita por mim, que foi esta, Vamos para a Gandaia. Depois eu tenho cerca de umas 20 músicas que escrevi a letra, e tenciono no futuro escrever algumas, mas também pedir às vezes ajuda a outros artistas. E exatamente, eu no passado podia ajudar às vezes, por exemplo, para compor uma bateria, ou às vezes tenho músicas que podia ter uma guitarra, apesar de eu toco guitarra, mas por que não pedir aqui uma ideia para sugerir algo diferente. E também acontece isso na parte das letras, nós pensarmos assim, bem, eu estou a compor, e mesmo que eu escreva coisas diferentes, e se for uma pessoa diferente a compor, será que vai ser dar aqui uma outra roupagem, outras ideias? E então aí surgiu aqui esta necessidade de experimentar, pedir ajuda a alguém para escrever esta música, e no futuro irei fazer das duas vertentes. Algumas músicas irei escrever, outras músicas irei pedir, algumas músicas irei continuar a compor, não é? E como é que é compor? O que é que é necessário para compor? Ou seja, é preciso ter um sentimento, é preciso sentir esse sentimento, é preciso alguma ideia, ou alguém diz alguma coisa e vem-te e tu começas a escrever? Isso acontece, mas também acontece muito experimentar, eu gosto de compor até à guitarra, pegar na guitarra, experimentando, às vezes também ao piano, e experimentando, e há melodias que são mais bonitas, então vamos explorar isto. Às vezes fazemos melodias que não encaixa tanto, ok, vamos, e acaba por ser muito à base da experimentação, e depois vamos consolidando, vamos ver, tentando explorar alguma ideia, mas às vezes também acontece de algum sentimento, puxar para uma música mais triste ou mais animada, ou então mais com os instrumentos, ou mais com outros, isso também acontece. Mas um compositor que vai compondo por rotina, acontece muitas vezes de pegar um instrumento e tentar fazer uma melodia. Eu estou ali a tocar, ou às vezes estou-me só a divertir, ali a passar um bom momento, e surge então uma ideia, e acontece muitas vezes, olha, deixa-me gravar aqui com o telefone esta ideia, e então aqui no meu telefone estou cheio dessas ideias que às vezes até já nem sei que estão ali, e quando vou ver as coisas na galeria é que me lembro, olha aqui esta ideia que tive já há um ano e ficou aqui, qualquer dia tenho que passar isto para uma pasta, penso assim, que é para não ficarem aqui nenhumas ideias perdidas. Sim. Como é que foi criar a tua primeira música? Qual é que foi o teu sentimento que tu sentiste em criar a tua primeira música, o teu primeiro projeto? Sim, como é que foi? Aqui a composição já alterei muito a forma de compor. Inicialmente até compunha em pauta, na partitura, tudo direitinho, agora já não faço assim.
porque esta música já não pede tanto esse tipo de composição, já vou mais a experimentar e a ver como é que está a soar, tento já coisas muito mais simples, apesar que o conjunto é algo complexo, mas já não preciso de tantas pistas, não preciso de tantos instrumentos para criar assim uma sonoridade que goste, mas no início eu comecei por música instrumental só, até as primeiras obras que eu gravei em estúdio foram quartetos de cordas. Depois tentei ir para outra roupagem e pôr então a voz no início ainda não estava totalmente habituado a cantar, era um instrumentista, e então por que não chamar alguém para me ajudar aqui na parte da voz, e convidei vários cantores, um para cada música, para me ajudar então também nessa parte, e foi criando aqui músicas diversas. Também na altura tentei explorar aqui um pouco mais os géneros musicais, e mesmo no início também fiz aqui coisas diversas, quase a apalpar terreno por onde é que eu queria ir. Depois tive aqui um período grande, não é, que fiz cerca de umas 20 músicas, todas mais ou menos dentro do mesmo género da música pop, e agora cheguei a outra fase que me diz assim, já fiz bastante música pop, vamos explorar aqui coisas da minha região, e por que não fazer coisas diferentes, porque hoje em dia às vezes os artistas começam a fazer um género musical e depois, mesmo querendo fazer outro género, meio-se um bocado amarrados, sem liberdade para ir para outros géneros, e pensam assim, será que o público vai gostar, já me conhece neste género, será que posso ir para outro? E vêm-se aqui um bocado agarrados a um determinado género. E eu neste momento estou a procurar um bocado isso, de ir buscar outros novos géneros, sem ter essa pressão de continuar sempre na mesma linha, e buscar então aqui estes novos géneros, como estou a apresentar nesta última música. Uhum. Como é que é para ti conciliar a vida pessoal com a vida profissional? É fácil, não? Tens alguns problemas? Não, vai sendo, claro que Sim. nós gostávamos de ter sempre mais tempo que o que temos, mas acho que isso é a nível geral. Sim. E parece que o tempo não chega. A gente, quando vai para o estúdio, vou uma tarde para o estúdio e parece que eu passou uma tarde, parece que ainda só passou meia hora, e digo, epá, já acabou. Isso acontece muito, e depois é preciso, na vida profissional é preciso muito tempo, e na vida pessoal também, e a gente tem que ir gerindo da melhor forma, às vezes tirando um bocadinho de tempo para um lado ou para o outro, temos que saber aqui algum equilíbrio, porque a vida também não pode ser sempre esta parte de atuações, também é preciso descansar, é preciso estar em família. Sim. Mas tem que haver aqui um equilíbrio, e às vezes quando são atuações mais longe que a gente tem que, não é, ou ficar fora ou assim, mas isso tudo se vai, é o normal para um artista, e a família de um artista já sabe que um músico tem assim essa faceta, não é, essa necessidade de ser quase um músico, que não é só as 8 horas de 5 dias por semana, não é? Acaba por ser aqui mais tempo. Sim. Quais são os teus objetivos profissionais? O que é que tu queres fazer? Os objetivos do músico é sempre poder ter a música conhecida, não é? Que fazer atuações e as pessoas conhecerem as músicas, poder ter gente, não é, a contactar-nos para Para ir a entrevistas, para ir a fazer shows. exatamente, não é? ou seja, mesmo esse trabalho acaba por ser aqui um pouco com a editora, com a Peixe Real, que me vai marcando aqui estas divulgações e assim, mas é a gente poder ir ter espetáculos e quase que até poder ter aqui, delegar isso, não é bom a gente e nem se preocupar muito com essa parte, e poder ir fazendo aqui alguma vida disto, e podendo poder gravar as nossas músicas e divulgando, e é algo que a gente gosta. Por isso é que eu há um bocadinho estava a dizer, quando eu para o estúdio, passa o dia e a gente parece que só passou meia hora e já está a chegar ao final. Como é que foi chegar a Paris Real? Ou seja, é produtor, é o quê? A Peixe Real é uma editora que ela faz a parte da edição das Ok. músicas e ajuda na parte
parte da Da divulgação. divulgação. E eu, nas primeiras músicas, lancei e lançava e fazia eu tudo, mas chegou a um ponto que, olha, vamos enviar aqui para as várias editoras do país a ver se alguma quer fazer o agenciamento destas músicas. E comecei a enviar e esta editora gostou, lançou 2 músicas já há 2 anos, que foi o Regresso e o Voltar Aqui. Eram 2 músicas pop ainda, e depois daí tenho trabalhado com eles e eles têm tentado fazer este caminho de divulgação e de chegar a mais público, e que mais pessoas conheçam, que é um trabalho difícil, não é? Hoje em dia as pessoas abrem um telefone e têm imenso conteúdo, português, internacional, de música, de dança, de tudo, e ter um bocadinho da atenção das pessoas para o nosso conteúdo acaba por ser cada vez mais difícil, não é? Mas é um caminho que se ainda vai fazendo, e com estas ajudas das editoras acaba por facilitar um pouco. Tu começaste e continuaste a fazer música pop, e agora esta última é popular. Porquê que é popular? Assim, uma música de estilo popular, e as outras eram pop? Estás-te a arriscar a um estilo novo? Ou... Sim, também ao fim é arriscar num estilo novo, já seguia um Sim. caminho há muito tempo, e é uma música com raízes aqui do Norte, com músicas que também eu aprecio, não é? São da minha região. Poder também fazer aqui novos espetáculos diferentes, porque nós somos aqui do Norte, de uma terra de arraiais, de espetáculos, e as músicas pop às vezes poderiam ficar um pouco aquém desse género musical. E então, por que não fazer outros géneros diferentes? E eu lembro-me de estar a ouvir também uma entrevista da Raquel Tavares, onde ela dizia assim: eu, durante um período, só fazia músicas que convencionais, de fados, que lhe ficavam bem. Chegou a uma determinada idade, mesmo que o fado fique mal, por exemplo, a uma mulher porque era um fado de um homem, eu agora sou, a partir de uma determinada ponto da carreira, faço aquilo que gostar. Sim, eu também vi essa. Sem me importar Ela muito o que é que vão disso. pensar. E aqui acaba por ser um bocado igual, dizer assim: olha, eu apetece-me fazer isto, e amanhã se me apetecer fazer outra música diferente. Sim, sentes que tens essa liberdade de o fazer. Porque não? Porque é que os artistas têm que ficar presos a um género? Sim. Vamos gravar aqui. E depois, mesmo em concerto, também temos esta possibilidade de escolher músicas distintas para as várias situações. Sim. Estávamos a falar sobre a música, que agora é tudo rápido. Qual é a tua opinião sobre a música? Eu tenho uma opinião muito seca, muito, digamos assim, muito rigorosa, porque realmente para mim está cada vez mais a ser, a música está a ser considerada como lixo, ou seja, muito descartável. Ou seja, as pessoas hoje em dia ouvem uma música, às vezes nem durante um ano inteiro, nem conseguem. Algumas pessoas, um ano já é muito, no ano a seguir já nem ouvem, já nem suportam mais aquela música. Como por exemplo, agora ainda há pouquíssimo foi a música Sina de Ofélia, que foi viral no TikTok, e com certeza agora muitas pessoas já estão enjoadas. Foi que há 2, 3 semanas essa música que ficou viral, que é uma versão da música da Taylor Swift, e digamos que agora muita gente já não deve suportar essa música, ouvir nem em inglês nem em português. Ou seja, sim, as pessoas às vezes ouvem tantas vezes seguidas que depois precisam de um tempo a descansar. Mas este trabalho foi disto que estamos a falar, foi um bocado o meu trabalho de quando fui professor de educação musical dos meninos que estavam no quinto e no sexto. Foi ok, vocês só ouvem aqui estes conteúdos, e porque não comecei a mostrar outros géneros musicais, mesmo música portuguesa que eles não conheciam, das várias regiões, mesmo música de outros países, tradicionais de outros países, músicas de vários instrumentos, porque um professor de educação musical não é só para meter a tocar a flauta de bisel ou o xilofone ou assim, é também para lhes abrir aqui algum leque de possibilidades de audição musical, e eles às vezes podiam ouvir músicas que costumavam ouvir, e ok, mas essas músicas vocês já conhecem, vamos então explorar aqui mais músicas que eles ainda não conheciam, e às vezes
gostavam das músicas, havia músicas que gostavam mais, outras que podiam gostar menos, mas acabavam pelo menos por conhecer que havia mais outras coisas para ouvirem, mais outros géneros musicais, para além daqueles que lhes chegavam todos os dias. Mas hoje em dia, claro que nós temos informações a chegar a todo momento, por redes sociais, por todo lado, e acaba por termos um consumo muito maior, e mesmo a nível musical também há uma indústria, hoje em dia há uma indústria musical muito forte, e cada vez isso vai ficar mais forte, mesmo agora com a inteligência artificial, cada vez é mais fácil fazer músicas, e cada vez é mais fácil fazer videoclipes, então cada vez é mais fácil lançar músicas, que era algo que no passado não era assim tão fácil, não era de acesso a toda a gente, tinham que ir para o estúdio, alugar um estúdio, Tinham que saber cantar. e ficava também caro, todas estas coisas, e a produção musical acaba por ser um pouco mais lenta do que agora, que é tudo mais rápido, mesmo. E agora com a tecnologia dá para modelar a voz e fazer com que a voz fique perfeita sem a pessoa saber cantar e etc. Sim, e isto cada vez está mais fácil. Ainda no outro dia estava a ouvir também uma rúbrica numa rádio onde eles meteram o Freddie Mercury a cantar, o vocalista dos Queen, e depois meteram uma inteligência artificial a imitar, para os ouvintes adivinharem qual é que era a inteligência artificial e qual era o cantor real. E a verdade é que a gente, mesmo sendo uma voz tão característica, ouvia-se uma e outra e era quase igual, exatamente. E a gente pensa assim, como é que é possível, ao ponto que nós estamos a chegar, que eles pegam na voz de um cantor e põem a cantar outras músicas. Aliás, eu até no outro dia vi uma notícia nesses jornais, ao fim é uma burla, não é, que fazem, que pegam num cantor que já é conhecido, fazem uma música com inteligência artificial, põem a voz dele exatamente igual e depois fazem a distribuição digital, só que aquilo vai aparecer no Spotify do artista e assim, só que eles vão ficar com os direitos da música, que foram eles que fizeram a distribuição digital. E houve artistas a serem felicitados, até pelos fãs, gostavam muito da música nova e o artista nem sabia que tinha lançado a música nova. Que é o caso da tal Cena da Ofélia, que não foi, digamos que a voz é da Luísa Sonza, só que ela não cantou, ou seja, aquilo foi a inteligência artificial. Pronto. E também foi, digamos que está a haver uma guerra de direitos de autor, porque a Taylor Swift não aprovou isso. Porque não foi a Luísa Sonza que pediu para isso acontecer, para traduzir essa música e cantar. Não, é uma inteligência artificial. Pegaram na música da Taylor Swift, traduziram para português, puseram a voz da Luísa Sonza e lançaram. E ela própria também dublou e gostou da música e tudo mais, só que está a haver esse problema dos direitos de autor, porque agora é uma nova polémica. Quem é que tem os direitos de autor disto? Não é? Porque é feito por inteligência artificial, porque quem é que tem? A original, a Taylor Swift, sendo que isto foi feito por inteligência artificial? É a própria inteligência artificial quem criou é que tem os direitos? Agora nós temos que registrar o nosso timbre. Quem tem a voz, ou seja, a Luísa Sonza, ou seja, é muita gente. Agora a gente quase tem que registrar o nosso timbre vocal. Para, principalmente os cantores internacionais, mas também acontecendo isso, e cada vez essas plataformas vão fazendo música mais livre para as pessoas, mais livre acesso, e as músicas cada vez, isto para vir em contra ao que nós estávamos a dizer, cada vez há uma produção maior e cada vez as pessoas ouvem mais músicas e acabam por esquecer mais rapidamente, porque quem ouve só, quando saem poucas músicas no ano, as pessoas ainda vão sabendo, quando sai uma quantidade tão grande, acaba por rapidamente passar e vir a próxima moda muito rápida. Sim. Há alguma das tuas músicas, tanto do pop e agora neste género de música mais popular, que tu achas que tem um significado especial ou que achas que as pessoas vão se identificar mais? É assim, a nível pessoal, os compositores tendem a gostar muito da última música, porque é novidade. Sim. E tendemos a gostar, a música que gostamos mais parece que é sempre a última. Mas a nível das outras pessoas gostarem, têm gostado mesmo de músicas diversas, e às vezes para mim também é bom saber que há pessoas que gostam mais de uma música, outros mais de outra, outros mais de outra, é porque todas têm ali alguma coisa, não é, que fazem as pessoas gostarem, e isso tem sido assim um bocado ao longo do percurso. Mesmo eu lancei o primeiro álbum e agora estou este ano em princípio a lançar o segundo, e mesmo o primeiro álbum as pessoas
gostaram mais de várias músicas. Tive pessoas a gostarem mais de quase aquilo teve 10 músicas e tinha gente a gostar mais de cada uma das músicas, e isso mostra que, pronto, que todas as músicas estavam aqui apelativas, mas é normal que às vezes haja uma ou duas músicas que as pessoas possam gostar mais dessas músicas, não é? Porque podiam ter aqui algum carácter mais apelativo e ficarem mais audíveis do que o resto do álbum. Ok. Já pensaste em desistir? Se sim, o que te fez continuar? Não, a desistir não. Houve aqui já, claro que quem está na música há muito tempo, às vezes já há fases que se produz menos, ou estamos mais ocupados, ou o trabalho demora um pouco mais, e nem sempre estamos assim entre aspas, quase de prega funda a compor, mas desistir, a gente nunca, pelo menos eu, nunca tencionei, e é algo que vou fazer sempre. Se às vezes as coisas não correrem bem, posso passar aqui uma fase ou outra de demorar mais tempo a lançar para a próxima música ou assim, mas é algo que vai estar sempre comigo, é algo que eu gosto de fazer, é algo que já nasceu comigo, e a gente tem sempre que ir fazendo estas músicas, porque também ajudam-me a sentir melhor, né, na vida, e porque a vida também é isto, é a gente fazer coisas que gosta e que se possa fazer coisas que se desfrute e que tenhamos gosto naquilo que fazemos. Algum sonho profissional assim da tua carreira que tu ainda queiras fazer? Ou que tu tens esse sonho de fazer? Claro que os músicos, o sonho que têm é poderem fazer concertos cheios, encher grandes salas, e acaba por ser um pouco geral, não é? Aos músicos, este tipo de ambições aqui profissionais, e exatamente, ou seja, a gente quando vai a um espetáculo e temos lá muita gente, eu já cheguei, por exemplo, quando tocava em orquestras, cheguei a tocar em várias orquestras, e a um auditório, e o auditório estava cheio, mas ninguém tinha ido ali por nenhum músico em específico, não é? Ok, tem aqui muita gente a ver, mas não vieram por minha causa, vieram para ver a orquestra, para ver o programa ou assim, e é diferente quando estamos num palco e as pessoas vêm lá para nos ouvir por nossa causa. Também já cheguei a atuar, por exemplo, em festas de freguesia, que tinha muita gente, mas aquelas pessoas foram ali também porque Para para conviver, e até nem me conheciam. Outra coisa é eu saber quando vou ao sítio, ou mais foram gente, exatamente, há aqui uma diferença. Se bem que eu também já cheguei a fazer concertos a solo em auditórios, e até estarem compostos, mas as pessoas foram ali, por exemplo, cheguei a fazer um em Braga, que até está no YouTube, foi em violino, e não é? Houve até bastante publicidade do violinista e assim, e houve aqui alguma curiosidade de irem lá para ouvir mais, por ser um concerto de violino e assim, mesmo que o nome não tenha sido muito conhecido. Mas há sempre um gosto maior quando as pessoas vão ali, porque já seguem o nosso trabalho e já gostam e vão ali pelas músicas, e assim, essa é sempre uma omissão que nós procuramos, e quando se chega lá há sempre a omissão de poder manter. Agora vamos falar sobre o futuro. De onde é que tu te vês daqui a 5 anos, por exemplo? Daqui a 5 anos, aquilo que eu espero é exatamente isto que a gente que estamos a falar aqui na questão anterior, que a gente possa ter aqui uma vida estável na parte musical, possa continuar a gravar, possa continuar a compor, continuar a vir aqui, e é um pouco isto que estivemos a falar na questão anterior. Aquilo que o músico gosta de fazer é músicas, é tocar, e para nós, se estivermos a fazer isso, o tempo passa rapidamente, e é aquilo que a gente gosta de fazer e de chegar. Assim, um objetivo concreto, específico, não há assim nenhum em concreto, não é? Gente, vou fazendo músicas, normalmente agora lanço, o próximo álbum vai ter 12 músicas, e a partir daí provavelmente vão continuar a ter à volta das 12 músicas. Era essa a próxima pergunta que eu te queria fazer, quais eram os próximos projetos? O que é que vai ser? Esse álbum vai ser uma mistura de pop e popular, música popular? Sim, a maioria vai ser pop, porque o álbum foram a junção de músicas que fiz a seguir ao primeiro álbum. Também vai ter aqui uma ou duas músicas antigas que não entraram no primeiro álbum e que possivelmente vão entrar agora. Como é que vai se chamar o álbum?
Ainda não sei, porque o primeiro chamava-se Fala-me de Ti, porque tinha sido a última música a lançar, que deu o nome ao álbum. Neste álbum ainda não tenho a última música pronta, ainda não tenho sequer o nome para a última música, ainda não sei, ou seja, como é que vai ser. Também é provavelmente vai ser possivelmente ou este ano ou mais para Ou o seja, tens final essa do ano. tradição que ser a última música ser a que dá Foi, o nome ao álbum? às vezes acontece, mas às vezes também nem sempre acontece assim, mas em muitos artistas às vezes acontece o nome do álbum ser o nome de uma música, na música principal do álbum Sim. acabar por dar o nome ao álbum. Às vezes também há nomes diferentes, ainda não sei exatamente como vai ser, já tenho cerca de 10 músicas prontas, a 11ª também já está em fase final, depois vai ter aqui mais a última, que já há aqui algumas ideias, mas não foi começado a gravar. Ok. E nesse álbum temos músicas de que tipo? Ou seja, mais alegres, mais tristes, mais... Sim, há tudo, há tudo. Há tudo? Há tudo. A última música vai ser instrumental, já está pronta, como no primeiro álbum também. Vai ter aqui música animada, como esta que estamos aqui, vamos ouvir aqui, Daqui a pouco. Daqui a pouco, Gandaia. Vai ser a mais animada, mas também há música. Quando faz a música pop, não são todas baladas, não é? Temos aqui algumas baladas, temos algumas músicas mais animadas, não tanto como estas músicas, por exemplo, a Gandaia que teve acordeão acaba por dar aqui um toque bastante mais aqui com uma energia maior. Mas vai ter aqui um bocado das várias fases, mesmo uma ou duas músicas que não entraram no primeiro álbum, que ainda é de uma fase muito inicial, até a última música provavelmente vai ser um quarteto de cordas que eu fiz e foi gravado e não pus no primeiro álbum, já tinha um, e então para não ser ali, não ficar um bocado pesado para ter dois quartetos no mesmo álbum. E será à volta disso. Quando tiver 12 músicas, normalmente nos primeiros álbuns, às vezes faz um bocadinho mais pequenino, foram 10 músicas, e é normal nos primeiros álbuns dos artistas ser assim. A partir daí, o tamanho standard é de 12, poderá ser diferente, não é? Mas é um tamanho que muitos artistas escolhem. Uhum. Antes de irmos para o próximo quadro, onde é que as pessoas te podem encontrar? Como é que te podem contactar para fazer um show, para essas coisas, para te encontrar e assim? Eu vou partilhando as coisas nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no TikTok, e podem seguir por lá, vão vendo o que é que vou fazendo, vou publicando lá mesmo estas músicas, vou publicando também alguns sítios que vou passando, vou publicando um pouco do dia a dia, um pouco do trabalho em estúdio, podem contactar por lá mesmo para estes tipos de espetáculos, tem lá os contactos que podem fazer, podem mandar mensagem por lá. @ Helder Campos, certo? Em todas as redes sociais? É Helder Campos. Se puserem Helder Campos, aparece logo aqui, aparece eu e as músicas para poderem ouvir. Ok. Uma pergunta que eu ainda não fiz: todas as músicas têm videoclipe? Ou não? Sim, todas as músicas. Só tenho um quarteto de cordas que não é para tem um quarteto de cordas, mas que foi gravado, que não tem videoclipe, mas também a música ainda não está lançada, já é antigo, está gravado, talvez depois entre num terceiro álbum, mas as outras músicas sim, têm todas videoclipe. Ok. Agora vamos para um quadro que temos que ser rápidos, é o Perguntas Rápidas. Bora lá. Ora, um cantor. Um cantor que eu aprecio pode ser David Fonseca, gosto muito. Ok. Uma cantora. Cuca Roseta. Ok. Um feat dos sonhos. Feat dos sonhos? Isso, exatamente. Ou seja, cantar com alguém, com algum cantor, com alguma cantora. Sim, há muitos que eu gostaria de cantar. Por exemplo, António Zambujo, ou João Pedro Paes. Gosto muito de muitos cantores. Ok. Uma música. Uma música pode ser. Então uma pessoa chega aqui e perguntas rápidas assim. E somos sempre mais lentos. Somos sempre mais lentos para escolher. Mas por exemplo, eu gosto muito de. Pode ser uma tua. Então, nós normalmente o que acontece é que gostamos mais de ouvir a música dos outros,
propriamente a nossa música, mas por exemplo, vamos escolher um fado, Naufrágio da Amália. Se bem que é um bocado triste para ser escolhido agora. Há algum outro género de musical que tu cantarias? Ou seja, tirando o pop, tirando a música popular, qual outro género musical é que tu cantarias? Ou não há assim nenhum? Tirando Tirando esses o dois. pop e a música popular. o fado. É uma música. Cantas bem fado? É uma pergunta difícil. Vou cantando, eu nos meus espetáculos ponho sempre músicas de fado e tenciono também gravar algum fado. Futuramente também tenciono fazer alguma coisa disso, não ir para uma carreira de fadista, ok? Mas algumas coisas pontuais, fazer algumas coisas pontuais. Um programa de televisão que tu gostes ou que tu gostarias muito de ir? Os programas de televisão que servem para divulgar, por isso aqueles que nós gostaríamos de ir é que eles têm mais audiência. Por exemplo, o Preço Certo tem muita audiência. Sim, ok. Um filme? Olha, gostei de ver o Avatar agora recentemente. Ok. Uma série? Eu séries, confesso que acho que nunca vi nenhuma. Novela? Novela também não. Sério? Nem Ok. séries nem novelas, mas filmes sim. Uma profissão sem ser cantor que tu serias? Por exemplo, o construtor, o luthier de construir instrumentos. Ok. Um sonho? O sonho já falámos aqui há um bocadinho, que é exatamente poder ter assim Sim. uma carreira reconhecida. Ok. Um pesadelo? Um pesadelo é, por exemplo, ir cantar e estar com a voz completamente ao lado, ou ir tocar violino e o violino estar com as cordas soltas. Ou não estás a ouvir as coisas, né? E estar desafinado? Volta e meia em concertos, já assim uns pesadelozinhos, nunca foi nenhum muito grande, mas às vezes já assim uma coisita ou outra. Há sempre imprevistos. Há sempre. Se pudesses fazer uma turnê, uma tour dos sonhos, quais países é que tu querias ir? Ou seja, assim um top 5. Um top 5, talvez escolhesse primeiro, visto que faço músicas portuguesas, escolhesse países onde estão os nossos imigrantes, não é? Podemos pôr França, Suíça, Luxemburgo, aqui Portugal também tem que entrar, claro, e vamos pôr onde há muitos portugueses também, por exemplo, Inglaterra. Escolhi aqui países onde temos várias comunidades portuguesas grandes e que seria interessante passar por lá. Uma palavra ou uma frase que define a tua fase atual? A fase atual será talvez Pode ser só uma palavra. Produção de música. Uma mensagem ou estética, isto é para escolheres entre um ou outro. Mensagem ou estética? Uma mensagem, pode ser. Ok. Sucesso rápido ou uma carreira longa? Já sei qual vai ser a resposta, carreira longa. Carreira longa, não é? Okay. Carreira longa, mas com sucesso rápido no início, de preferência. Ok. Vamos então para um outro quadro. E este é um quadro polémico, é um quadro que se calhar muita gente fica desconfortável. Este é o quadro do Perguntas Inconvenientes. Pois é, vamos lá. Ok, bora lá. Já trabalhaste ou foste para as aulas, por exemplo, de ressaca? De ressaca não, mas quase direta já cheguei a ir. Ok. Quem foi a tua primeira crush? Ou a namorada? Sei lá. Agora, quando nós éramos pequenos... Era da escola? Talvez. Quando eu era pequeno, uma pessoa já andou na escola há 30 anos atrás. Quase. Ok. Já fizeste uma música só para agradar o mercado? Às vezes, só para agradar o mercado, não diria, mas às vezes o mercado influencia-nos naquilo que nós produzimos. Já deixaste de fazer ou dizer alguma coisa por medo das pessoas não perceberem o que querias dizer? Nem tanto, mas procuro sempre nas letras, quando estou a escrever letras, de pôr coisas mais neutras e não pôr demasiado agressivas ou demasiado explícitas ou alguma coisa, mesmo a nível romântico, a nível de festas ou assim. Procuro escrever sempre ali alguma coisa que não possa, que as pessoas seja fácil de aceitar por toda a gente. Quando fores mais famoso, tens medo que a fama mude quem tu és, ou seja, te suba a cabeça?
como nós dizemos. Não, porque, ou seja, uma pessoa, pelo menos eu que já estou aqui há 20 anos na música, as coisas já estão bem consolidadas, não é? E a gente já sabe o que é que quer, já sabem o caminho que vai fazer, e já temos bem os pés assentes, como se costuma dizer, na terra, de podermos ir crescendo devagarinho e definindo o nosso caminho. No palco, tu és tu próprio ou és um personagem? Ora, eu acabo no palco, a gente tem sempre que estarmos mais animados, estarmos ali um bocadinho quase, não é, mais alegres, não é? Sim. E a gente também está de facto, mas tentamos sempre, quando estamos em cima do palco, temos de estar ali mais animados, a não ser que sejam, por exemplo, quando vou tocar violino, por exemplo, tem que estar ali uma postura mais adequada, ou quando é um acústico também, mas tentamos adaptar um bocadinho a postura à realidade que estamos a fazer, mesmo que seja um dia que a gente esteja mais cansado e quisesse ir descansar, ok, não, agora vou estar animado porque temos que animar esta malta. Isso sim, isso acontece, tem que acontecer um pouquinho. Entrarias em algum reality de confinamento? Como, por exemplo, a Primeira Companhia, Secret Story, Big Brother? Entrarias? Não, à partida, uma pessoa nunca pode dizer que nunca vai fazer destes géneros, destes programas. Nunca vi nunca costumo ver esses programas. E à partida não faria, a não ser que houvesse aqui alguma mudança que me levasse no futuro, que a gente responde por aquilo que hoje em dia conhecemos, e hoje em dia, se me convidassem, preferia ir a outro tipo de programas, como falámos aqui há um bocadinho, e como já tenho ido em alguns programas, ao preço certo nunca fui, gostava, mas já cheguei a outros programas mesmo. Quem sabe não te convidam depois daqui. E acho que até é mais produtivo e podemos mostrar a nossa música do que propriamente esses programas. Há alguma coisa que tu nunca farias? Coisas que eu nunca faria é muito vago, não é? Há coisas que nós nunca faríamos. Na vida profissional, por exemplo. Na vida profissional, que nunca faria. Isso é muito vago. Há coisas que uma pessoa exatamente o que é que nunca faria. Se calhar nunca faria uma música a tocar um instrumento que eu não sei, por exemplo, tocar trombone. Ok. Essa é a resposta um bocado vaga também. Sim. Vamos para um outro quadro, que eu não sei se tu tens alguém para ligar, mas este, para quem não sabe, é aquele quadro que é emotivo, às vezes não, às vezes é revoltante, às vezes as pessoas enervam-se, porque este quadro é onde nós podemos ligar para alguém. Ou seja, para alguém que nós queremos dizer alguma coisa boa ou alguma coisa má. Ou uma pessoa que esteja viva ou não. Este é o quadro A Chamada, onde vamos fazer uma chamada fictícia e não sabemos agora para quem é que o nosso convidado vai ligar. Vamos saber agora, por isso vamos então. Para quem é que tu ligarias? Ora bem, eu se pudesse ligava aqui para o público, não sei se temos linhas para toda a gente, o público fala aquelas pessoas que me seguem, também para quem nos está a ouvir agora, mas aquelas pessoas que me têm seguido, têm-me dado apoio, e às vezes a gente acaba por não conseguir agradecer quanto gostaria, que sem estas pessoas às vezes a gente, mesmo aqui a apoiar, quando publico fotografias ou vídeos, gostam, manifestam sempre o seu gosto e o seu agrado pelas coisas, dão sempre bastante apoio, e que fazem com que os artistas, não é, e eu tenhamos vontade de continuar a fazer e a publicar, e dão aqui uma motivação maior para continuar a fazer este caminho, e seria aqui uma ligação bem interessante para esta gente que já segue há muito tempo o meu trabalho. Ok, chegamos ao fim. Queres dizer alguma coisa? Dizer novamente, por exemplo, as redes sociais, onde é que te podem encontrar, como é que te podem contactar para algum concerto? Também, sim, se quiseres, estás livre. Agora dizer tudo aquilo que quiseres. Sim, as pessoas podem saber mais, não é, na parte das redes sociais, mas também ouvirem as músicas no YouTube, ou no Spotify, ou noutras plataformas. As músicas estão nas várias plataformas. Têm músicas distintas para vários gostos musicais, e explorem essa parte. Ouçam primeiro, ainda bem, ouçam agora para a última, que é sobre o Vamos para a Gandaia, não é? Exatamente. Que é uma música animada, por isso irão adorar.
E depois, para acompanharem mais um pouco do meu trabalho, podem procurar nas redes sociais, Aler Campo, e lá estou eu, então, para ir partilhando convosco aqui o meu percurso, para fazermos então um percurso juntos, quem quiser fazer parte desse percurso. Prontos, e assim termina mais uma vez uma entrevista. Continuem aqui com a Guia e também com a Rádio Matosinhos Online. Continuem com a Rádio Matosinhos Online, porque aqui é música muito boa. E para quem nos está a assistir pelo YouTube, assistam os outros vídeos e também cliquem no like, a sério, muito, muito importante. E agora até à próxima entrevista. Quem será o nosso próximo convidado ou convidada? Vamos ver. Até à próxima. Tchau, tchau. E vamos então continuar aqui na Rádio Matosinhos Online. Assistam.